E aí, galera, chegou a hora de saber se você mandou bem no nosso simulado de interpretação, né? Selecionei algumas questões do Enem, Enems antigos, Enems novos, que envolve interpretação, tanto de texto quanto de matemática. Vou dar um dado para vocês aqui, galera, fontes da minha cabeça, tá? Ou Arial 12, se você quiser. Cerca de 85,73% da prova do Enem é interpretativa. Então, você não acha que você vai usar a interpretação lá nas linguagens, não. Tem interpretação na matemática, na física, na química, em toda a prova, 82,73%. Então, fique esperto. É lógico que essa porcentagem é uma brincadeira, tá, galera? Mas isso não diminui a importância da interpretação na hora de resolver uma questão. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos para a primeira, ó. Uma questão antiga do Enem de 2002. Ok, vocês nem eram nascidos, não, né? Vamos lá. Os níveis de radiância ultravioleta efetiva, chamada IUV, indicam o risco de exposição ao sol para as pessoas de pele de tipo 2, pele de pigmentação clara. O tempo de exposição seguro, TES, corresponde ao tempo de exposição aos raios solares sem que ocorram queimaduras na pele. A tabela mostra a correlação entre os riscos de exposições IUV e o TSE. Então vamos ver essa tabela. Ó. Os riscos podem ser baixo. Epa, deixa eu trocar a cor da caneta aqui para preta. Os riscos podem ser. Sai daqui, rapaz. Os riscos podem ser baixo, médio, alto e extremo. E aí o IUV, que é o índice de radiância ultravioleta, vai de 0 a 2 para baixo, 3 a 5 se for médio, 6 a 8 alto e extremo 8. E aí o tempo de exposição sem proteção, né, tempo de exposição aos raios solares para ter queimadura na pele, o TSE, baixo, 60 minutos, médio de 30 a 60, alto de 20 a 30, e se for no índice extremo, só 20 minutinhos. Lembrando que esse tempo está em minutos, tá, galera? Ó, importante. Beleza. Uma das maneiras de se proteger contra a queimadura provocada pela radiação ultravioleta é o uso de cremes protetores solares, cujo o fator proteção solar, o FPS, é calculado da seguinte maneira. Aí, quando você vai na praia e compra o filtro solar, você compra um fator de proteção solar. E é calculado por TPP e TPD. O que é isso? O TPP é o tempo de exposição mínima para a produção da vermelhidão na pele protegida em minutos. O TPD é o tempo de exposição mínima para a produção da vermelhidão na pele desprotegida em minutos. Beleza? Então está relacionando dois tempos. Um da pele protegida e outro da pele desprotegida. Ok. Essa razão te dá o fator proteção solar. Bem, o fator proteção solar mínimo que uma pessoa da pele de tipo 2 necessita para evitar queimaduras ao se expor ao sol, considerando o TPP, o intervalo. Quem que é o TPP mesmo, galera? TPP é o tempo de exposição mínima para a produção de vermelhidão na pele protegida, de 2 horas. Então, o nosso TPP é 2 horas. Por que 2 horas, Rolando? Porque é de meio-dia a 2 horas da tarde. Num dia em que a irradiância efetiva é maior que 8. Mano, então você tá no extremo, hein? O pau tá quebrando, hein? Tá no extremo, então toma cuidado. E acima de 8, esse tempo aqui, ó, para poder produzir a vermelhidão, é de quanto, moçada? Máximo 20 minutos. Então, esse nosso TPD, que seria o tempo ali para a pele desprotegida, e como vai começar a queimar, é de 20 minutos. Bem, então eu tenho as duas grandezas aqui já. Ó. Eu tenho o TPP e o TPD. Então é só jogar na fórmula do fator proteção solar. Só que aí aparece um problema que nas provas de física vai aparecer direto. Então eu já estou te treinando. Unidade. Temos que trabalhar sempre com as mesmas unidades. Como assim, Orlandão? Ué, essa unidade está em hora, essa unidade está em minuto. Beleza? O que você deve fazer? Ou passar os dois para hora, ou passar para os dois para minuto. Não pode ficar um e outro. Qual que é mais fácil? Passar 20 minutos para hora dá? Dá, mas vou ter que dividir por 60, vai dar ruim isso aí. Se eu passar a hora para minuto, é de boa, porque é só multiplicar por 60, e esse aqui vai dar 120. Então vai ser a nossa
A nossa relação, então, ali vai ser, ó, o TPP vai ser 120 minutos, dividido pelo TPD, que é 20. Corta, corta. Então, isso aqui vai ser 6. O fator proteção solar, então, para essa pele, vai ser fator proteção solar 6, né? Ou 60%, como a gente encontra assim, nas farmácias, né? Nessa questão. Então, turminha, assim que o Enem ensinou a gente a medir, a calcular o fator proteção solar, é a relação entre esse tempo, né, da pele protegida para poder te dar a vermelhidão e da desprotegida, ok? Lembrando, né, que tem um risco também a exposição. Show de bola. Questão número 2, ó, Enem 2001. A padronização insuficiente e a ausência de controle na fabricação podem também resultar em perdas significativas de energia das paredes da geladeira. Essas perdas, em função da... Opa, ó, essas perdas ocorrem, interpretação, galera, ó, em função da espessura da parede. Entendeu? Então, se a parede for mais grossa, vai ter uma certa perda. Se for mais fina, uma certa perda. Você não precisa saber quanto que perde, não. É por isso que temos a tabela aqui embaixo. Bem, para as geladeiras e condições de uso, e usos típicos, são apresentados uma tabela. Então, a tabela está aqui. O que essa tabela fala para a gente? À medida que a espessura vai aumentando, ó, de 2 para 4, de 4 para 6 centímetros, de 6 para 10 centímetros, o que acontece com a perda? Vai diminuindo. Então, aqui está aumentando, está somando. Vou colocar um sinalzinho de mais só para você ter a ideia de aumentar. Agora, aqui diminui, ó, 65, 35, 35, 25, 25, 15. Isso aqui está diminuindo. Agora, moçada, existe uma relação, existe uma proporçãozinha aqui bacana, ó. Repara, a espessura vai de 2 em 2, depois no 6 pula para 10. Então, a gente não tem aqui uma razão muito precisa, né? Já as perdas, ó, de 65 para 35 é 30. Depois de 35 para 25 é 10. Aí depois de 25 para 15 é 10 também. Então, repara que não tem uma ordenzinha bonitinha, né? Tem uma relaçãozinha assim meio estranha. Então, talvez se você usar uma regra de 3, talvez não funcionaria aí. Então, vamos lá. Considerando uma família típica, quando o consumo médio mensal é de 200 kWh. Deve ser da geladeira, né? Ou da casa toda. Deve ser geladeira, né? E a perda térmica pelas paredes de uma geladeira com 4 centímetros de espessura, relativamente a outra de 10. Então, eu quero relacionar a geladeira, a perda de energia da geladeira de 4 centímetros com a de 10. Então, geladeira de 2 centímetros, obrigado por realmente você existir. Geladeira de 6 centímetros, obrigado por você realmente existir, mas eu não vou precisar de vocês. Eu vou ter que relacionar a geladeira de 4 centímetros parede e a de 10. Então, qual é a porcentagem dessa perda? Tá? Qual é a porcentagem? Então, quem vai ser, moçada, essa nossa energia perdida? Como é que eu posso chamar essa energia perdida? Eu vou chamar de P, energia perdida. Não teria um nome para isso, né? Mas, enfim, essa energia perdida que a gente pode relacionar, a gente pode relacionar da seguinte maneira. Essa energia perdida pode ser a energia... Tá, que não seria talvez a ideia melhor de energia perdida, energia dissipada, né? Enfim, essa relação seria a energia dissipada aqui, a perda térmica da parede, que vai ficar 2 perdida, né? Acho que não vai ficar legal ali colocar energia perdida, não. Vamos deixar para cá a energia perdida, do lado de cá, vamos colocar a energia só, a energia mesmo. Essas questões assim que tem de interpretação, a gente tem que inventar alguns símbolozinhos, tá, galerinha? Isso aqui não tem um símbolo, tem que ser ou não. Então, mas de fato, essa relação vai ser energia perdida dividido pela energia total. E aí, se eu fizer essa razãozinha aqui, eu acho a porcentagem de energia perdida em relação ao total. Então, neste caso, eu vou fazer aqui primeiro da geladeira de 4 centímetros. Vou fazer aqui, ó, a geladeira de 4 centímetros. Então, essa energia que eu estou chamando de E vai ser energia perdida, que nesse caso vai ser 35 kWh, dividido pela energia total, que vai dar, que é 200 kWh. Eu fiz essa conta aqui em algum lugar? Não, então vou ter que fazer aqui, peraí. Vocês fizeram, não usaram calculadora não, né, gente? Me ajudem, galerinha. Ó, treinem matemática. Então, isso aqui vai dar 0,175.
175. Ó, isso aqui a gente pode cortar essas todas as unidades aqui, tá, galera? Então, já é um número adimensional. Se a gente multiplica isso por 100, se a gente multiplica isso por 100, a gente vai encontrar uma perda de 17,5%. Agora vamos fazer para outra, né? Vou fazer aqui em cima, tá, galera? Para a geladeira de 10 centímetros, eu vou ter essa energia, vai ser a relação da energia perdida, que é menos, né? Que é 15 kWh, pela total, que é 200 kWh. Eu posso cortar essas unidades e tenho que fazer essa divisão. Isso aqui, deixa eu dividir 15 por 200, vamos ver quanto que dá. 15 por 200, 0,075. Então, é 0,075. E aí, se a gente multiplica por 100, a gente vai encontrar 7,5%. Orlando, eu pensei de outra maneira, mas cheguei na mesma resposta. É aquela situação, galera. Uma questão que não envolve uma fórmula pronta, onde você tem que raciocinar, tem que interpretar, você pode ter caminho diferente. Então, vamos lá. Qual que é a relação entre a geladeira de 4 centímetros para 10 centímetros? Ó, é essa aqui, é essa diferença aqui. Ó. Então, essa diferença de perda é de 10%. Então, a resposta dessa, letra C, beleza? 10% de perda relacionando a geladeira de 4 centímetros de espessura e a de 10. Tranquilo? Bora para a próxima. Ó, uma questão de eletricidade, ó. Uma questão também interessante, usar a interpretação da eletricidade, tem muito aluno que não espera encontrar isso na prova, né? Mas pode aparecer, ó. 3 lâmpadas idênticas, isso é bom, foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível. Os fios possuem resistência nula. É os praxe, né, do circuito. Um técnico faz uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C e D, E. E rotulou as correntes como IA, IB, C, D e E, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são. Então, que o objetivo é muito claro. Eu quero saber as correntes que vão apresentar o mesmo valor. Ó, correntes que vão apresentar o mesmo valor. Então, a gente pode pegar por aqui, ó. Aqui é polo positivo e negativo, ó. A gente tem uma corrente saindo aqui. E aí, galera, essa corrente passa pelo ponto A com um certo valor. Beleza? Que seria a nossa IA. E ela vai circular pelo circuito. Mas aí depois, todas essas correntes que chegam aqui nesses nozinhos aqui, né? Elas vão ser somadas, né? Teoricamente somadas, e passar por E. Então, essa corrente, que eu vou chamar aqui de IA, tem que ter o mesmo valor da corrente IE. Por quê? Como aqui é tudo ideal, a resistência nula, o fio também é nulo, enfim, como a gente tem um circuito ideal, a corrente IA, que é a corrente que sai do gerador, né, IA, tem que ser igual à corrente IE, a que chega. Então, a gente já pode eliminar, ó, IA é igual a IE, faz sentido, ó, IA é igual a IB, que é igual a IE, também isso faz sentido, aqui não faz sentido mais, aqui não faz sentido, opa, aqui faz sentido sim. Aqui faz sentido sim, por enquanto faz sentido sim. E a última aqui não faz sentido nenhum. Beleza. Bom, agora você tem que ser big brain, pensar com o cérebro, né? Se eu definir a relação aqui da corrente B, se ela for igual ou não, eu consigo matar a questão. Se ela realmente for igual, eu vou ter que analisar outras para saber os restantes. Se a corrente B for diferente, a resposta é letra A. Tá? Aí você já brinca com as suas respostas. Então, vamos focar na corrente que passa aqui em B, ó. Na corrente que passa em B e B. Galera, a corrente que passa na lâmpada nessa malha B vai ser igual a IA? Não, né, Orlando? Porque aqui ó, vai passar uma certa corrente para cá. Então, a corrente IB, a corrente que passa ali no fio B, é diferente da corrente que passa em A. Então, não é igual. Então, tchau, letra B, tchau, letra D. E aí, se você quiser, né, conferir direitinho a resposta e tal, direitinho, você poderia analisar. Como as lâmpadas são idênticas, a mesma corrente que passa na C, passa na D, e que passa na verdade, que passa na lâmpada 1, passa na lâmpada 2 e passa na lâmpada 3. Então, essas 3 correntes que seriam iguais, né? Porque as lâmpadas são idênticas. Então, aqui a resposta, letra A, utilizando interpretação, um pouquinho só de conhecimento de circuito e manipulação de resposta. Olha que legal. Próximo, essa aqui estava de boa. Coloquei aqui mesmo só para vocês ficarem atentos. Ó. Aqui o Garf, me parece o Garf, está falando da eletricidade estática.
A eletricidade estática é aquela que aparece através, por exemplo, de fuga de carga, por atrito, por exemplo. Então, essa questão é bem sucinta. Na verdade, você tem que interpretar o texto, né? É o desenho. O gatinho veio, relou na perna do cara e ficou todo eletrizado. Então, teve um atrito. Então, é um tipo de eletrização por atrito. O gato esfregou, atritou. As pelinhas ficou arrupiada, porque na eletrização por atrito, os corpos adquirem, o corpo, né, adquire carga, né, toda de um mesmo sinal. Em contrapartida, por exemplo, eu estou só citando, tá, moçada? Estou dando um exemplo. Então, o gato poderia ter ficado todo positivo e a calça do cara todo negativo. Lembra que eletrização por atrito a gente vai dar sinais diferentes de carga. Mas, enfim, por qual motivo ocorre a ilustração do estado por figura? A troca de átomos? Caraca, troca de átomos? Como assim, mano? Diminuição do número de prótons nos pelos do gato? Hã? Criação de novas. Nossa, criei carga elétrica. Um gato esfregando na pele, um gato esfregando na calça, cria partículas, galera. Olha só que doideira. Movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Exatamente. Então, quando se eletriza, há movimento de elétrons. Então, não é de próton. Tchau, letra B. Repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos dos gatos. Se os dois já tivessem eletrizados, poderia ter repulsão, né? É aquela teoria lá dos opostos e atrai. Positivo com positivo, repulsão. Negativo com negativo também vai me gerar repulsão. E uma carga positiva com uma carga negativa rola atração. Isso aqui muito por conta do campo elétrico. Tranquilo essa. Acho que isso aqui todo mundo acertou, né, galerinha? Se olhar lá no formulário e alguém tiver errado essa, hein? Meu Deus, hein? Bom, Enem 2019, ó, uma questão texto na prova de física. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que quando vem em diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios de luz se atravessam uns aos outros e não se atrapalham. Então, o que está querendo dizer? Cadê minha caneta, gente? Essa caneta some. Caneta, cadê você? Está aqui. Se tem um raio de luz vindo aqui, e outro raio de luz vindo aqui, beleza. Eles se cruzam, cada um segue seu caminho e não se atrapalham. É isso que está falando. Beleza. Não se atrapalha. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria que vem de objeto até nós, como a flecha ou bala que atravessa o ar. Então ele está comparando. Se fosse uma flecha ou uma bala, isso aqui não ia acontecer. Se eu tenho duas flechas, caraca, velho, essa caneta tá sumindo. Se eu tenho duas flechas, agora é flechinha, tá, galerinha? Ó, não é luz mais, não, é uma flechinha. E se elas cruzarem num ponto, né? Não vai acontecer igual a luz, que vai cruzar e cada um vai seguir seu caminho, vai sofrer uma colisão, vai bater uma na outra, vai desviar, coisa do tipo. É essa questão que o Enem está tentando tratar. Ó. Pois certamente isso repugna bastante as duas propriedades da luz, principalmente a última. Aí, ó, tem algo assim subentendido aqui. O Enem mostra para a gente, através desse texto, que a luz ela pode se comportar de duas maneiras. Se eu olho a luz como onda, minha caneta sumiu de novo, achei. Se eu olho a luz como onda, uma onda eletromagnética, ok, isso aqui não é problema nenhum, não. As ondas, né, se interferem num ponto, cada um segue seu caminho. Agora, se eu olho a luz como matéria, isso aqui é um problema. Eu vou ter matéria de luz se chocando, então ela não poderia, teoricamente, partir para o mesmo caminho. Beleza? Bom, o texto contesta que a concepção acerca do comportamento da luz, uma questão interessante, né, que o Enem usou interrogação no final. Geralmente ele deixa em aberto, mas aqui é uma pergunta, né, que ele joga interrogação. Vamos lá. O entendimento que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Oi? Né? É aquela situação que você fala assim, oi? Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Beleza. Oi, né? O modelo ondulatório para a luz, a qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Opa, isso aqui já é um ponto interessante, né? Fala de modelo ondulatório, fala de interferência, quando você tem ali duas flechas se chocando, uma vai interferir na outra. Essa aqui está mais dentro do contexto. O modelo corpuscular definido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas,
Isso que também é uma teoria de Newton. A crença na velocidade infinita da luz, defendida pelos maiores filósofos, não tem nada, não estou tratando disso aqui, né? Não estou tratando de velocidade de luz, não. Isso a gente pode tirar também, né, galerinha? A letra A pode ir embora. A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos, tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Cadê minha caneta? Tchau para você. Bom, ficamos entre duas. Isso é comum em questão interpretativa. Qual que é a ferramenta que você pode usar? Volta lá na pergunta. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, pode ter algum trecho aqui, ó, pode ter algum trecho que nos ajude a gente ter esse contestamento. Aí a gente tem que ver o lado interpretativo, ó. Vamos ler de novo. Vamos com calma, a gente está aqui treinando mesmo, ó. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios de luz se atravessam um ao outro sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria, ó, transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha, matéria, ou bala, matéria, atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz. Então, quando ele fala de repugnar, né, é de colocar entre paralelo, em confronto a teoria ondulatória e a corpuscular da luz. E aí, moçada, a gente tem ali, então, uma parte que é bem interessante, porque ele deixa bem enfatizado, ó, a ideia de transporte de matéria. Ó, transporte de matéria pela luz. E aí, o texto contesta que a concepção do comportamento da luz, o modelo ondulatório para a luz, a qual considera a possibilidade de interferência em feixe luminoso. Ok, tem essa possibilidade. O que ele fica bolado é o seguinte: se a luz também é matéria, né, deveria se chocar um espalhar para o outro. E então está contestando Newton. Caraca, mano, então, mano, uma questão do Enem que contestou a teoria de Newton? Sim, galera, uma questão do Enem que contesta a teoria de Newton, onde coloca em xeque a impossibilidade da luz não ser matéria. Mas a gente sabe, né, devido à teoria, né, quântica da luz, que a gente tem lá os pacotezinhos de matéria chamados os fótons. Uma questãozinha bem complicada, hein, galera? Questãozinha que você tinha que queimar um pouco. Parece questões de filosofia, né, de sociologia, que você tem que dar uma queimadinha de neurônio para poder chegar na resposta. Bem a cara disso mesmo. Concordo, se você pensou igual a mim. Beleza. Próxima questão. Bom, o princípio básico de produção de imagem e equipamento de ultrassonografia é a produção de ecos. O princípio pulso-eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa o tecido do corpo. No processo de interação entre som e órgãos do tecido, uma das grandezas relevantes é a impedância acústica. Então, ele te dá uma grandeza aqui, ó, chamada impedância acústica. Essa grandeza aqui. Relacionada à resistência do meio à passagem do som. Definida como produto. O que é um produto, galera? É uma multiplicação. Se fosse razão, divisão. Produto, multiplicação. Produto da densidade P do material pela velocidade V. Então, essa tal de impedância que eu vou chamar de I é o produto da densidade vezes a velocidade. Quanto maior a diferença de impedância, quanto maior a diferença, vou chamar de delta, né? Quanto maior a diferença de impedância, acústica entre a estrutura, maior será a intensidade de reflexão. Então, deixa eu trocar esse sinalzinho aqui para ficar melhor, para a gente entender. Quanto maior for essa diferença, essa variação da impedância, essa aqui, ó, isso vai implicar o quê? Vai implicar numa maior reflexão. Ó, então, vou chamar a reflexão de R, né? Essa reflexão também da onda também fica maior. Beleza. Do pulso, mais facilmente será para diferenciar. Então, para eu diferenciar uma estrutura da outra, eu tenho que ter essa diferença de impedância. A tabela mostra diferentes valores de densidade e velocidade de alguns órgãos.
claro, para eu saber impedância, tem que ter a densidade e a velocidade. Em uma imagem de ultrassom, as estruturas que mais facilmente seriam diferenciáveis. Então, a estrutura mais diferenciável vai ser aquela estrutura que tem maior diferença de impedância. Então, aqui, eu teria que achar a estrutura que tem impedância máxima e comparar a estrutura que tem impedância mínima. Beleza? Aí entra o seu raciocínio, entra a sua otimização de tempo. Você vem para a tabela. Vamos ver. Se quer a diferença máxima e mínima, vamos pegar o de maior velocidade. Putz, maior velocidade é esse cara aqui. Então, se eu multiplico essa maior velocidade com essa densidade, eu vou ter um número grande. Orlando, eu vou ter que fazer 9.600 vezes 4.000? Não, mano. Se você já sabe que a impedância máxima vai ser do osso. Nem precisa fazer essa conta, é só olhar para a tabela. Então, você já elimina a letra C, a letra D. Olha que delícia, galera, e a letra E. Só interpretando. Agora, você precisa definir ou é gordura ou é osso. Não, ou é gordura ou é cérebro. Então, você compara um com o outro. Bom, quem tem a menor densidade? A gordura. Já é um ponto positivo. Lembrando que a gente quer a mínima agora. Quem tem a menor velocidade? É no cérebro ou na gordura? Holandão, é na gordura também. Pronto. Então, essa impedância mínima é na gordura. Holandão, e se eu quisesse calcular, fazer as 4 multiplicações? Faz, mano. Ia demorar uma vida. Mas, né, você ia chegar na resposta de qualquer forma, mas você ia demorar muito tempo. Então, letra A. Interpretação, galera. Leitura de gráfico. Otimização de tempo. Pensar estratégias melhores para resolver a questão, para otimizar seu tempo. Não pensou uma estratégia para poder otimizar? Vai na conta, vai na matemática, conta no dedo, enfim, dá os seus pulos, como eu sempre digo. Bom, essa aqui, né? Em 2007, ó. A epilação a laser, é isso mesmo, epilação a laser, popularmente conhecida como depilação. Ah, essa você não sabia, né? Ah, você não é menina, você não sabia. Você faz epilação, não é depilação, não. Tá? Consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer, luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Rafael deve saber isso melhor, né? Folículo capilar? Beleza. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, seleciona-se comprimentos de ondas que são absorvidas pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. Isso é questão de física mesmo, Rolando? Diz o Enem que é, né? A figura mostra como a absorção de diferentes... Ah, tá. É porque falou comprimento de onda, né? Eles já foram lá na ondulatória. Ah, então tá bom, né? Pela melanina e oxohemoglobina e a água. Então, você tem as 3 substâncias e você tem aqui, ó, a absorção em porcentagem em relação ao comprimento de onda. Então, você tem 3 leituras de melanina, de oxohemoglobina e da água. Agora é a pergunta. Qual é o comprimento de onda em nanômetro ideal para epilação a laser? A epilação a laser, galera, tem que ir basicamente, né, em que parte, né, em que situação, diretamente aonde? É na oxohemoglobina? É na água? Ou é na melanina? Né? Então, você tem que ter essa interpretação. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que voltar aqui para interpretar. Consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlar os folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, seleciona-se comprimidos de ondas que são absorvidas pela melanina presente no corpo, pelos, mas que não afetam a oxohemoglobina do sangue e a água. Então, tem que ser na melanina. Então, a gente tem que ter pontos onde não tem absorção na oxihemoglobina e nem na água, para a gente ter só pela melanina. Então, qual que seria esse comprimento de onda que a absorção é 0 da oxohemoglobina? Rolandão, dá para ver aqui, ó, nos 700 nanômetros não absorve, a oxihemoglobina não absorve. E a água também não, porque a água só passa a absorver a partir de 900 nanômetros. Então, aqui também, a absorção da água é 0. Então, a resposta, letra B. Questão maluca, hein? Né? Isso aí entra no hall das questões malucas. Próxima, Enem 2017. Vamos trazendo um pouquinho mais para perto, né?
A figura mostra como é a emissão da radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, chamado de diodo emissor de luz. Aí tá do inglês, né, moçada? O LED tá no inglês, não sei como é que é o significado do inglês, não. É Light Emission Diode. Diode. Diodo em inglês é diode. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia. Peraí, que eu me afobei. As áreas marcadas em cinza, as áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. Então, quanto mais cinza, mais energia. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. Será que eu vou precisar dessa linha pontilhada? Vamos continuar lendo, né? UV e IV são as regiões do ultra e do infravermelho, respectivamente. Ok. Isso aí nem precisava de falar isso não, hein, Toninho? Ele te ajudou. Um arquiteto deseja iluminar a sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Então, o arquiteto não está preocupado com a sensibilidade do olho. Ele está preocupado com essa energia liberada. Orlando, como é que eu vou saber que essa energia liberada é calor? Ué, galera, você nunca pegou numa lâmpada, não encostou na lâmpadazinha, não, ela fica esquenta. Existem umas lâmpadas que são mais frias, a LED, por exemplo, mas libera um pouco de energia térmica. Então é isso, moçada. Qual o tipo de lâmpada que melhor atende ao desejo do arquiteto? Então a gente tem que olhar essa área cinza. E, obviamente, né, a lâmpada ela não vai ser ultravioleta e nem infravermelho. Então a gente tem que pegar. E entra a ideia do olho, né? A gente tem que pegar essa região onde a gente tem o espectro da luz visível. É exatamente onde sensibiliza o nosso olho. Não é isso? Qual tipo de lâmpada melhor atende o desejo do, do arquiteto, né? Respectivamente, o arquiteto vamos lá. Qual que seria aqui, turminha? Qual que seria aqui para poder ele utilizar? Na verdade, né? Essa lâmpada vai trabalhar acima do infravermelho, né, moçadinha? É aqui, ó, do infravermelho para cima. Né? Então a gente tem que analisar este ponto aqui, ó. Este ponto aqui. Tungstênio não é. Mercúrio não é. Xenon, muito menos. Haleto metálico, não, mas vai ter dissipação de energia térmica. Então, o que seria LED, galera? A lâmpada mais fria, LED. A área cinza pontilhada mostra a sensibilidade do olho. A área cinza, as linhas pontilhadas. A área cinza proporciona a quantidade de energia liberada pela lâmpada. Então, se a gente for olhar acima do infravermelho, né? A resposta me parece que é LED dessa questão. É que eu fiquei um pouquinho na dúvida nessa interpretação aqui, confesso para vocês, mas a resposta é LED, se eu não me engano. Show. Bora para a próxima. Questão 2010. Depois vocês dão uma olhadinha nessa questãozinha direitinho lá, moçadinha, a gente troca uma ideia depois. Deseja instalar uma estação de geração. Essa aqui é legal. Deseja instalar uma estação de geração de energia elétrica no município localizado no interior de Pequeno Vale, cercado por altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio. Tem um rio na cidade, que é fonte de água para consumo, irrigação, lavoura, subsistência e pesca. Na região possui pequena extensão territorial e tem incidência solar alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar menor impacto ambiental? Então, a pergunta da questão foi objetiva. Eu quero um tipo de usina que abasteça só essa cidade, para gerar o menor impacto ambiental. Então, a termoelétrica não é, a hidrelétrica, a nuclear também não é. Orlando, mas a nuclear não tem muito impacto ambiental, não, mas cidade pequenininha, não tem cidade. A eólica não é por condições geográficas, né? É um vale, a cidade é um buraco, um vale aqui, altas montanhas, a cidade fica nesse buraco aqui, não deve ventar tanto aqui não, hein, turminha? Se a cidade ficasse no alto da montanha, aí sim. Hidrelétrica também não, mas tem um rio, mas hidrelétrica tem impacto ambiental, alagamento, aquela coisa toda. Então aqui a resposta, letra D,
fotovoltaica. Beleza? Bom, essa é a última. Essa é a última. Deixa eu olhar aqui no gabarito, galera. Ó. É isso mesmo, tá como LED esse gabarito aqui. Depois a gente tem que analisar essa questão aqui mais calma. Então vamos lá. Um aquecedor solar consiste essencialmente numa serpentina de metal a ser exposta ao sol, por meio de um meio da qual flui a água e tal. Aqui vai estar explicando como é que funciona o aquecedor solar. Aí está falando do metal, tem que ter o metal, ser bom condutor, transmite energia da radiação absorvida pelo sol para as paredes internas e daí por condução para a água. Está todo explicando o processo de aquecimento de água. A superfície deve ser coberta com um material, denominado material seletivo quente, para que absorva o máximo da radiação solar e emita o mínimo de infravermelho. Então tem que reter o calor bem retido. Os quadros relacionam as propriedades de alguns metais/ligas metálicas utilizados na confecção de aquecedores solares. Os aquecedores solares mais eficientes, eu nem adoro esse termo eficiente, e, portanto, mais atrativo no ponto de vista econômico, devem ser construídos utilizando como material metálico e o material seletivo quente, respectivamente. Então, eu quero o mais eficiente e o mais econômico. Econômico? Cadê? Perdi. Ponto de vista econômico. Eu não falar de preço aqui nas tabelas. Essa tabelinha ficou pequenininha também, mano. Mas acho que dá para vocês verem aí. Bom, vamos ver. Condutividade. Vamos pensar pela condutividade. Vamos matar a condutibilidade. Se eu quero o mais eficiente, tem que ser o mais condutor. Então, de acordo com essa tabela, o mais condutor é o cobre. Então, tchau zinco, tchau aço. Então, se eu quero o mais eficiente, tem que ser o mais condutor. Então, a gente elimina a letra D, elimina a letra B e elimina a letra A. Agora, eu sei que o material é cobre. Agora, tem que ser o material seletivo C ou A. Vamos comparar. Deixa eu pegar a borracha aqui que eu fiz um risco ali, não vou conseguir ler. O material seletivo A fala o seguinte. Razão entre a absorvância de radiação solar e a emitância da radiação infravermelho. Então, acho que tem uma razão, que eu vou chamar de razão X, ela está relacionando a absorção em relação à emissão de infravermelho, emissão de IV. Então, quanto mais emissão de infravermelho, menor vai ser essa razão. Isso aí eu não quero. Então, tem que ter uma razão baixa, né, galera? Porque eu quero muita absorção. Então, quanto maior a absorção, maior vai ser essa razão. Então, eu quero um material que tenha uma razão baixa para emitir menos infravermelho. Então, esse material seria o material C, óxido de cobre, porque ele tem a menor razão. Ó, gostei disso aqui, vou até repetir isso aqui para vocês entenderem, galera. Ó, o que está falando nesse texto aqui da tabela? Ó? Deixa eu ler para vocês. Ó. A razão entre a absorbância, que eu chamei de ABS, vou colocar aqui, ó, ABS. A razão entre absorbância, é o que absorve, de radiação solar, e a emitância de radiação de infravermelho. Então, essa emitância é de infravermelho, IV. É essa razão que a tabela está mostrando, que eu chamei ela de X. Então, se eu quero a mais eficiente, eu tenho que usar o material condutor, que é o cobre, e um material que tenha maior absorvância, né? Maior absorvância, e teria que ter menor emissão. Então, beleza, mesmo. Então, né, então não seria não seria o C não, galerinha. Eu pensei, ó, também que eu fiz uma relação aqui de novo, ó. Eu quero a menor emissão, né? Quero a menor emissão, não a maior emissão, quero a menor. Então, a menor a emissão e a maior absorvância. Então, a resposta vai ser a letra A, tá? Ainda bem que eu voltei para interpretar. Show de bola. Resposta aqui, letra aqui viagem do Orlando. Tô viajando, galera. Ó, são exatamente 1h30 da madruga, tô nessa luta aqui, gravando para vocês. Eu gosto desses trem, né? Inventando moda. Mas, enfim. Então, não é aqui o C, é o material A, tá bom? Vou repetir. A razão da absorvância, a emissão de infravermelho. Eu não quero que emite muito infravermelho, eu quero que esse infravermelho fique. Então, a emissão tem que ser baixa, vai fazer com que essa razão seja alta. Se essa absorvância for alta também,
faz com que essa razão seja alta. Então, para eu ter a placa mais eficiente, eu tenho que ter o melhor condutor com a maior razão de absorbância por emissão de infravermelho. Galerinha, fui que fui. Eu espero que vocês tenham ido bem e gostado dessa aulinha, né? Interessante para a gente aprender. Um abraço, até breve. Fui.